Na noite de 22 de outubro de 2005, a tranquilidade da pequena cidade de Osília, na Geórgia, foi quebrada por um evento perturbador. Tara Greenstead, uma professora de 30 anos, desapareceu sem deixar vestígios, mergulhando a comunidade em um estado de choque e perplexidade. As pessoas se questionavam como poderia um lugar tão calmo e acolhedor ser palco de um mistério tão sombrio. A história ganhou um novo capítulo em fevereiro de 2017, quando Brooke Sheridan decidiu enfrentar um terrível dilema moral e procurou a polícia da Geórgia. Ela estava dividida entre proteger o homem que amava ou revelar um segredo obscuro que guardava há anos. Motivada pela busca da família de Tara por respostas, ela escolheu revelar a verdade, e isso levou os investigadores a fazerem uma descoberta chocante. Tara Faye Greenstead nasceu em 14 de novembro de 1974, na pequena cidade de Hawksville, na Geórgia. Filha de Billy e Faye Greenstead e irmã de Anita, ela teve uma infância feliz, apesar das limitações financeiras. Tara se destacou em concursos de beleza durante sua juventude, conquistando o título de Miss Tiffin em 1999 e posteriormente o de Miss Geórgia. Essas conquistas ajudaram a financiar seus estudos na Georgia Southwestern State University. Depois de se formar, Tara obteve um mestrado em educação pela Valdosta State University, concluído em 2003. Em seguida, começou a lecionar história na Osceola High School, no condado de Irwin, para onde se mudou e rapidamente se integrou, conquistando a admiração de colegas e alunos com seu caráter amável e prestativo. O fatídico desaparecimento ocorreu em 22 de outubro de 2005, um sábado. Naquele dia, Tara passou a tarde ajudando algumas alunas a se prepararem para o concurso Miss Geórgia, oferecendo conselhos sobre vestuário, penteados e comportamento no palco. Após o evento, ela foi a um churrasco e por volta das 23h15 voltou para casa. No dia seguinte, a mãe de Tara tentou entrar em contato com ela por telefone, mas não teve resposta. Estranhando o silêncio da filha, esperou que ela retornasse à ligação, o que não aconteceu. Na segunda-feira, 24 de outubro, a ausência de Tara no trabalho alarmou seus colegas, que imediatamente ligaram para a polícia ao perceberem que ela não dava notícias há 2 dias, e as ligações para seu telefone eram encaminhadas para a caixa postal. Os agentes receberam a denúncia de forma rotineira, achando improvável que algo sério tivesse ocorrido com Tara na pequena cidade de Osília, onde menos de 4.000 habitantes viviam em harmonia e se conheciam bem. No entanto, ao chegarem à casa dela, algo parecia fora do comum. O carro de Tara estava estacionado na garagem, o que era estranho, pois indicava que ela não havia saído de casa. Além disso, um envelope contendo $100 em dinheiro estava no painel do veículo, o que não fazia sentido para alguém responsável e cuidadosa como Tara. O chefe de polícia, Billy Hancock, bateu na porta da casa, mas ninguém respondeu. A porta estava destrancada, e ao entrar, os policiais notaram que na sala tudo parecia em ordem, sem sinais de luta ou arrombamento. Billy encontrou o celular de Tara conectado ao carregador na tomada, assim como seu cachorro e seu gato, mas não havia pistas sobre o paradeiro dela. Porém, ele percebeu que 2 itens estavam faltando no aparador: a bolsa e as chaves de Tara. Alarmado, o chefe de polícia acionou a Agência de Investigação da Geórgia, conhecida como GBI. Os agentes foram até a casa para realizar uma perícia mais completa e encontraram vestígios perturbadores. Verificando o quarto da professora, eles encontraram os cartazes das alunas que se preparavam para o concurso e as roupas que Tara usou no evento espalhados pelo chão, como indícios de luta. A lâmpada da mesa estava quebrada e o despertador estava debaixo da cama, piscando como se tivesse sido desligado e religado. Também havia vestígios de sangue no colchão da cama. No banheiro, o telefone fixo estava jogado no chão, mas a descoberta mais inquietante estava no jardim: uma luva de látex usada. Os agentes especularam que alguém a usara para esconder suas digitais.
Testes de DNA realizados em amostras colhidas pela casa revelaram o perfil genético de 3 pessoas: 2 homens não identificados e o de Tara. A quantidade de sangue no colchão era pequena demais para sugerir uma luta violenta, podendo ser um sangramento nasal ou menstruação de Tara. Considerando que ela havia voltado para casa e não havia sinais de arrombamento, os detetives começaram a suspeitar que a professora poderia ter saído, talvez com alguém conhecido. Os agentes então voltaram suas atenções para a vida pessoal de Tara. Descobriram que ela havia terminado um relacionamento de 5 anos e meio com Marcus Harper, um guarda florestal do exército, apenas 2 semanas antes de desaparecer. O homem foi localizado e levado para prestar depoimento na delegacia. No interrogatório, Marcus apresentou um álibi sólido para a noite do crime, sendo descartado como suspeito. A investigação prosseguiu com entrevistas com conhecidos de Tara, revelando rumores de um possível relacionamento com um homem chamado Git Dix, um amigo da família. No entanto, essa linha de investigação também não levou a nada concreto. Por fim, alguns amigos mencionaram um nome que parecia suspeito: Anthony Vickers, um ex-aluno de Tara. A polícia o encontrou trabalhando em uma cidade vizinha, a 150 quilômetros de Oscília. Anthony revelou aos agentes que havia tido um relacionamento de quase 2 anos com sua professora, logo após concluir o ensino médio. Contudo, os amigos de Tara apresentaram uma versão diferente para essa história. Ela teria tentado ajudá-lo devido aos inúmeros problemas pessoais que ele enfrentava. Tara era conhecida por sua dedicação em proteger aqueles em necessidade, mas a situação com Anthony evoluiu para uma obsessão por parte dele. Em 30 de março de 2005, Tara chamou a polícia porque Anthony tentou entrar à força em sua casa, um incidente devidamente registrado na delegacia local. Durante o interrogatório, os agentes solicitaram ao suspeito que explicasse seu comportamento. Ele justificou suas ações, dizendo que Tara havia parado de atender suas ligações e, como morava a apenas 2 quadras de distância, sentiu a necessidade de entender o que estava acontecendo. No dia do desaparecimento de Tara, Anthony forneceu um álibi sólido e colaborou com a investigação, permitindo que os agentes coletassem amostras de DNA e examinassem seu carro e o de seu pai. Nada incriminador foi encontrado, levando os agentes a descartá-lo como suspeito. Completamente sem rumo, os investigadores começaram a suspeitar que o desaparecimento de Tara não havia sido voluntário. A busca teve início 2 semanas após seu último contato, com a polícia mobilizando centenas de voluntários para vasculhar florestas, valas e rios, mas nenhum vestígio de Tara foi encontrado. A comunidade de Oscília ficou profundamente preocupada, não apenas com o desaparecimento da professora do ensino médio, mas também com a sensação crescente de insegurança na cidade. Durante esse período de investigação, um evento peculiar ocorreu. Uma casa e um carro foram incendiados nas proximidades da residência de Tara. Os moradores especularam que o incidente estava relacionado ao desaparecimento, sugerindo que o autor tentava eliminar evidências. No entanto, os agentes não conseguiram estabelecer uma conexão entre o incêndio e o caso de Tara. Com o passar das semanas, a investigação não apresentava resultados e nenhuma nova pista surgia. O caso acabou sendo arquivado e permaneceu sem solução. A mãe de Tara passou os anos seguintes na esperança de que sua filha voltasse para casa e que tudo não passasse de um pesadelo. Infelizmente, ela faleceu em 2008 sem receber nenhuma notícia sobre sua filha. Teorias sobre o desaparecimento se espalharam pela cidade. Alguns acreditavam que ela havia fugido e não queria ser encontrada. Já outros achavam que ela havia sido sequestrada e estava sendo mantida em cativeiro. E a pior hipótese era de que ela havia sido assassinada. Cartazes com sua foto e um número de telefone para informações permaneceram visíveis por anos, enquanto a comunidade de Oscília se agarrava à esperança de que algo finalmente esclarecesse o mistério. Um acontecimento inesperado trouxe um novo rumo à investigação. Em fevereiro de 2009, vídeos perturbadores de um homem autoproclamado Catcher Me Killer começaram a circular na internet. Ele afirmava que era um assassino em série e teria assassinado 16 mulheres, incluindo Tara Grosstedt. Apesar de ter mascarado seu rosto e distorcido sua voz, o FBI conseguiu descobrir a verdadeira identidade do indivíduo, Andrew Hill, um homem de 27 anos.
A população da Geórgia esperava que finalmente houvesse notícias sobre o paradeiro da professora desaparecida, mas a investigação não conseguiu vincular Andrew a nenhuma das 16 mulheres que ele supostamente teria tirado a vida. Em seu depoimento, Andrew confessou que os vídeos eram uma farsa, uma tentativa desesperada de atrair atenção. Com isso, ele foi rapidamente descartado como suspeito no caso de Tara, mas acabou sendo preso e condenado a 2 anos de trabalhos forçados e 13 anos de liberdade condicional por perjúrio e manipulação de provas. As esperanças de encontrar Tara diminuíram ainda mais. Em 2010, ela foi oficialmente declarada morta, uma vez que seu corpo nunca fora encontrado e tudo indicava que nunca seria. No entanto, o interesse público no caso continuou forte. Em 2011, o investigador-chefe do GBI disse que o caso nunca esfriou, acrescentando que novas pistas ainda chegavam semanalmente e os investigadores trabalhavam na tentativa de resolver o caso. Foi nesse cenário que o jornalista Penny Lindsay decidiu criar um podcast focado em casos não resolvidos. O primeiro episódio tratava justamente do desaparecimento de Tara Gristage. Lindsay viajou até Osceola e se encontrou com o investigador particular Maurice Goldwyn. Juntos tentaram acessar os registros policiais, mas encontraram dificuldades. Sem outra opção, começaram a entrevistar os moradores da cidade. Durante esse período, Lindsay recebeu uma ligação anônima sugerindo que os restos mortais de Tara poderiam estar em sua própria propriedade. Ele encaminhou a informação para a polícia, que obteve autorização para investigar o local. Infelizmente, encontraram apenas ossos de animais e o caso voltou à estaca zero. Em fevereiro de 2017, uma reviravolta surpreendente ocorreu. Brooke Sheridan, motivada pelo medo e pela consciência, procurou a polícia da Geórgia. Ela revelou que seu namorado, Bull Dux, lhe havia confessado que seu amigo, Ryan Duck, era o verdadeiro responsável pelo assassinato de Tara Gristage e que ele havia ajudado a se livrar do corpo. Ambos conheciam Tara, pois foram seus alunos. Após essa confissão inesperada, Brooke, preocupada com a segurança e a moralidade, começou a ver Bull com outros olhos. Ela havia acompanhado o sofrimento da família de Tara, que não sabia o que tinha acontecido com a professora, e isso mexeu com ela. Foi com base nisso que Brooke resolveu contar à polícia o que sabia. Inicialmente, os investigadores se mostraram céticos e questionaram suas intenções, suspeitando que ela pudesse estar buscando atenção, assim como fez Andrew Healy. Quando perguntada sobre o motivo do crime, Brooke afirmou que era um segredo entre Ryan e Bull, e seu namorado não a contou. Mesmo sabendo que sua revelação poderia condenar Bull à prisão pelo resto da vida, ela sentiu que deveria dar paz à família de Tara. Os agentes, ainda desconfiados, decidiram interrogar Bull Dux, que fez revelações surpreendentes. Bull revelou à polícia que em 22 de outubro de 2005, seu amigo Ryan Duck o havia chamado pedindo ajuda. Ryan confessou que havia estrangulado sua ex-professora e precisava da caminhonete de Bull para mover o corpo. Bull aceitou ajudar e juntos transportaram o corpo para uma plantação de nozes no condado de Ben Hill, propriedade do tio de Bull. Lá, levaram o corpo para uma área isolada, queimaram-no por 2 dias até que a maioria se transformou em cinzas e enterraram o que restou. Os agentes mal podiam acreditar no que ouviam e sabiam que precisavam verificar a veracidade da história. Antes disso, tinham que falar com Ryan Duck, esperando que ele negasse tudo. Contudo, para sua surpresa, Ryan não só confirmou a história, como também forneceu novos detalhes sobre o terrível crime. Em seu interrogatório para a polícia, Ryan confessou que no dia 22 de outubro de 2005 invadiu a casa de Tara para roubar dinheiro e comprar drogas, acreditando que ela estava dormindo. Porém, Tara apareceu quando ele estava prestes a sair e, temendo ser denunciado, Ryan decidiu enfrentá-la. A luta que se seguiu terminou com Ryan sufocando sua ex-professora até deixá-la inconsciente. Depois, ele saiu da casa levando a bolsa e as chaves da vítima. Horas mais tarde, Ryan ligou para a casa de Tara de uma cabine telefônica para verificar se ela ainda estava viva. Sem resposta, ele entrou em pânico ao perceber a gravidade do que havia feito e ligou para Bull, pedindo ajuda para se livrar do corpo. Juntos, levaram o corpo na caminhonete para a plantação de nozes em Ben Hill, queimaram a maior parte e depois enterraram o que sobrou dos restos mortais. Após esse relato impactante, Ryan conduziu os agentes ao local onde teria queimado e enterrado Tara.
A equipe forense conseguiu desenterrar apenas 20 fragmentos de ossos, incluindo partes do crânio, dedos e dentes. Os exames revelaram que os restos mortais pertenciam a um adulto, mas o exame de DNA não foi conclusivo. No entanto, ainda havia uma prova que poderia confirmar a participação de Ryan no desaparecimento de Tara. O perfil genético dele foi comparado com o da luva de látex encontrado na casa da professora, mais de 10 anos antes. As duas amostras coincidiram, eliminando qualquer dúvida sobre sua culpa. Ambos os jovens envolvidos no crime foram presos. Ryan foi acusado do assassinato de Tara, enquanto Boo foi acusado de ocultar a morte. A notícia foi recebida com muita dor pelos familiares de Tara. Sua irmã Anita expressou surpresa ao descobrir que a família de Boo, que ela conhecia há anos, estava envolvida no desaparecimento de sua irmã. Enquanto aguardava julgamento, em agosto de 2017, Boo enfrentou 3 novas acusações apresentadas por um grande júri. 2 por declarações falsas e 1 por interferir na prisão de um criminoso. Em 2016, ele mentiu para um funcionário do GBI sobre o desaparecimento de Tara. O Ryan, por sua vez, estava com o julgamento marcado para 28 de março de 2019, mas seus advogados alegaram que ele não tinha acesso a recursos constitucionais para que os especialistas pudessem testemunhar a seu favor. A Suprema Corte da Geórgia adiou o julgamento para 1º de abril. No entanto, a audiência de Ryan não ocorreu na data prevista. Boo teve a primeira audiência em 19 de março de 2019. Ele foi condenado por ajudar a transportar e queimar o corpo de Tara Greenstade, além de obstruir a prisão de Ryan Duck, recebendo uma sentença de 25 anos de prisão. Durante a leitura da sentença, Boo virou as costas para o juiz e, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas à família de Tara. Your long suffering has been unimaginable. My actions were cowardly. Sinto muito, o sofrimento prolongado de vocês foi inimaginável. Minhas ações foram covardes, insensíveis e cruéis. Eu estava mais interessado em autocompaixão do que em fazer o certo por Tara e por vocês, disse ele. Embora Boo não tenha sido acusado de homicídio, Ryan o apontou como o verdadeiro culpado. O julgamento de Ryan, após muitos adiamentos, começou em 9 de maio de 2022. Ryan não apenas acusou seu amigo de assassinato, mas também declarou que sua própria confissão em 2017 era falsa. Segundo a nova versão de Ryan, em 2005, ele passou a conviver muito com Boo e os dois se mudaram para uma casa móvel. Na madrugada de 22 de outubro, Boo o acordou dizendo que havia assassinado Tara, mostrando a bolsa e a carteira de motorista dela. Os dois então incineraram e esconderam o corpo na plantação de nozes em Ben Hill. Após o crime, Ryan se alistou no exército e perdeu contato com Boo. Ele afirmou que mentiu em sua declaração inicial por medo do que o amigo poderia fazer, já que ele havia assassinado uma pessoa, poderia fazer o mesmo com ele. Ashley Merchant, uma das advogadas de Ryan, disse ao júri que seu cliente foi forçado a confessar sob influência de drogas, tornando sua primeira declaração aos investigadores não confiável. Isso foi corroborado pelo psicólogo que avaliou Ryan em 2019. A advogada também questionou as provas de DNA da luva de látex, mencionando um terceiro perfil genético que nunca foi identificado, sugerindo que poderia ser de Boo, mas que os investigadores não examinaram devidamente. Além disso, ela ressaltou que não encontraram DNA de Ryan na casa de Tara. Em resposta aos argumentos da defesa, os agentes do GBI disseram ao júri que Ryan conhecia detalhes cruciais sobre o caso que nunca foram revelados ao público. No dia 20 de maio de 2022, Ryan foi absolvido das acusações de assassinato, agressão agravada e roubo, mas foi considerado culpado por ocultação de cadáver. 3 dias depois, ele recebeu a pena máxima de 10 anos de prisão. A família de Tara ficou devastada com o veredito, incapaz de acreditar que, após tantos anos, o caso parecia ter voltado à estaca zero. A justiça parecia cada vez mais distante, mas a batalha estava longe de terminar. Ryan e Boo foram acusados de crimes relacionados à queima do corpo de Tara no condado de Ben Hill. Em 14 de julho de 2023, ambos retornaram ao tribunal. Ryan enfrentou 6 acusações por ocultação de cadáver de pessoa, obstrução da prisão ou punição de um criminoso, 2 acusações de ocultação de fatos e 2 de manipulação de provas. Boo enfrentou 4 acusações semelhantes em um processo separado. Os advogados de Ryan argumentaram que essas novas acusações deveriam ser arquivadas, alegando que o prazo de prescrição de 4 anos desde a data do crime até a acusação já havia expirado, além do tempo adicional causado pela pandemia de Covid-19.
Embora o caso tenha sido reaberto em 2017, após as declarações de ambos, a defesa sustentou que o GBI foi notificado sobre os dois ex-melhores amigos em novembro de 2005, semanas após o desaparecimento de Tara. Granville Lott, amigo em comum de Ryan e Boo, teria contado à polícia local que ouviu os dois confessarem ter matado Tara Grinstead e queimado seu corpo durante uma festa na plantação de nozes da família de Boo. O empregador de Gravin, Andrew P., foi chamado como testemunha na audiência, corroborando a história. Ele relatou ter procurado as autoridades na plantação logo após o desaparecimento de Tara, mas nenhuma evidência foi encontrada na área. Ainda não há decisão sobre essas novas acusações. Em junho de 2023, o pedido de liberdade condicional de Ryan foi negado, e sua data de libertação continua sendo 12 de fevereiro de 2027. Em 13 de novembro de 2023, após concordar em fazer acordos judiciais, Bull Dux confessou seu envolvimento em 2 ataques a mulheres ocorridos em 2017 e 2019. Os registros do tribunal mostram que ele confessou ter ameaçado as mulheres com uma arma de fogo, com a intenção de violentá-las. Por esses 2 crimes, ele foi condenado a 10 anos de prisão por cada um, mas cumprirá a sentença ao mesmo tempo que a pena que foi dada em seu envolvimento na morte de Tara Grinstead. Atualmente, nem Ryan nem Boo são acusados de assassinato, e ambos continuam a se acusar mutuamente pelo crime. Quase 2 décadas se passaram desde que Tara deixou este mundo, e sua família ainda não pôde lamentar sua perda em paz. O que realmente aconteceu naquela noite de 22 de outubro de 2005 ainda permanece um mistério. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe um comentário com sua opinião a respeito desse caso. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.